Nem todos os elevadores do mundo parecem normais e seguros. Tem alguns que, quando você entra, já dá vontade de voltar atrás. Alguns ficam bem na beira de um penhasco. Outros são cercados de vidro e tão altos que você quase treme enquanto sobe. E neste vídeo, vamos conferir um por um alguns dos elevadores mais assustadores do mundo. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir um like e que você se inscreva no Arvin Polo TV. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então vamos começar. Número 1. Elevador Bailong, China. Em uma famosa montanha na China, há um elevador preso diretamente na lateral de uma rocha altíssima. Quando você olha de baixo, parece impossível que haja um elevador ali. Fica ainda mais assustador porque só tem um vidro separando você do penhasco super profundo. Isso é chamado de elevador Bailong, ou elevador dos 100 dragões. Segundo o Guinness World Records, este é o elevador externo mais alto do mundo. Ele tem mais de 300 metros de altura. Na verdade, é até mais alto que a Torre Eiffel. No começo da viagem, parece um elevador comum porque ainda está dentro da montanha. O ambiente é escuro e fechado, mas depois de um tempo, a vista de repente se abre, e é aí que começa o nervosismo. Num piscar de olhos, você vê o abismo profundo e enormes pedras que parecem flutuar nas nuvens. Também dizem que este lugar inspirou as montanhas flutuantes do filme Avatar. Como a vista se abre de repente, muitos turistas acabam gritando ou se segurando imediatamente dentro do elevador. Ele pode transportar quase 50 pessoas por viagem. E a subida na montanha, que antes levava quase 2 horas agora, leva pouco mais de 1 minuto usando o elevador. Mas quando isso foi feito pela primeira vez, muitos também se opuseram. Alguns disseram que isso poderia destruir a beleza natural da montanha. Chegou até a ser fechado temporariamente antes por questões de segurança e ambientais. Mas depois de inspeções e revisões, foi autorizado a operar novamente. E até hoje, milhões de turistas já andaram nele. Mas mesmo assim, é uma sensação diferente quando você está dentro do elevador de vidro, vendo o chão ficando cada vez mais distante lá embaixo. Número 2. Aquadom, Alemanha. Em Berlim, Alemanha, havia um hotel que tinha um elevador diferente dentro dele. No meio do lobby deles, havia um enorme aquário cheio de peixes tropicais e várias criaturas marinhas. E o mais diferente é que havia um elevador bem no meio do aquário. Enquanto as pessoas subiam, eram cercadas por peixes em todas as direções. Parece que você está debaixo d'água no elevador. De acordo com relatos da Reuters e da BBC, aquele aquário continha mais de 1 milhão de litros de água. Aquilo também já foi um dos maiores aquários cilíndricos do mundo. Mas em dezembro de 2022, algo surpreendente aconteceu. De madrugada, o aquário gigante de repente se rompeu. Em apenas alguns segundos, uma quantidade enorme de água transbordou para fora. Os vidros do hotel se quebraram, o lobby foi inundado e a água chegou até a rua do lado de fora. Alguns hóspedes do hotel acordaram porque pensaram que era um terremoto ou uma grande explosão. 2 pessoas ficaram feridas devido aos estilhaços e vidros quebrados. Milagrosamente, ninguém morreu no incidente, mas milhares de peixes morreram após a destruição do aquário. De acordo com os investigadores, pode-se dizer que o material acrílico do aquário já estava enfraquecido devido ao tempo. Até agora, ele não foi restaurado. E o elevador, que antes parecia uma experiência subaquática, agora é apenas uma lembrança de um dos desastres de elevador mais incomuns do mundo. Número 3. Scenic Railway, Austrália. Isso não é um elevador normal, e também não é um simples passeio de trem. Nas montanhas azuis da Austrália, há uma ferrovia tão íngreme que muitos turistas sentem como se estivessem caindo direto montanha abaixo. Chama-se Scenic Railway. Segundo as informações oficiais de turismo de Nova Gales do Sul, é uma das ferrovias de passageiros mais íngremes do mundo. Enquanto ela desce em direção ao Vale Jameson, as pessoas têm a sensação de estar indo quase que diretamente para baixo, especialmente quando está ajustada no que eles chamam de modo cliffhanger, e é aí que começa a tensão. Nessa configuração, o vagão fica inclinado para frente. Por isso, os passageiros da frente veem praticamente o precipício logo à sua frente. Isso dura apenas alguns segundos, mas parece que o chão do seu assento vai sumir. Por isso, muita gente acaba segurando firme no apoio de braço enquanto o trem desce pelos trilhos. Alguns preferem fechar os olhos durante a viagem, tornando tudo mais assustador, já que o teto do vagão é de vidro. Descendo, é possível ver as pedras altas e as paredes do penhasco quase tocando sua cabeça.
O mais interessante, porém, é a história desse lugar. No século XIX, isso não foi feito para turistas. Foi construído para os mineiros de carvão que trabalhavam embaixo da montanha naquela época. Usavam apenas vagões abertos para descer trilhas íngremes e minerar carvão. Segundo relatos históricos locais, a ferrovia era muito inclinada na época. Por isso, às vezes, os vagões deslizavam para baixo, quase sem controle. Por causa disso, alguns mineiros chamavam isso de Diabo da Montanha na época. Mais tarde, isso se tornou uma atração turística após a Segunda Guerra Mundial, e já foi reformado várias vezes para torná-lo mais seguro. Mas mesmo estando modernizado hoje, o medo ainda não desaparece quando você sente o vagão descendo cada vez mais enquanto só há penhascos à sua frente. E por mais surpreendente que pareça, ainda assim, 100 mil turistas escolhem voluntariamente a configuração mais assustadora todos os anos. Número 4, Gateway Arch Tram, Estados Unidos. Em St. Louis, Missouri, há um arco gigante que é muito famoso na América. Ele se chama Gateway Arch. De acordo com o Serviço Nacional de Parques, este é o monumento mais alto dos Estados Unidos. Mas para chegar à área de observação no topo, você precisa pegar um dos sistemas de elevador mais apertados e mais incomuns do mundo. Não é um elevador normal que se usa aqui. Em vez disso, você vai andar em uma pequena cápsula que mal cabe 5 pessoas. Lá dentro parece estar em uma máquina de lavar ou cápsula de submarino. O teto é baixo, o espaço é apertado e os passageiros ficam quase colados uns nos outros lá dentro. Enquanto o bonde sobe dentro do arco, as cápsulas giram e se inclinam para acompanhar a curva da estrutura. Por causa disso, muitos visitantes de primeira viagem ficam nervosos ao ouvir o som das engrenagens, correntes e motores dentro da estrutura de metal. Para quem tem claustrofobia ou medo de lugares apertados, dizem que esse é um dos passeios de elevador mais desconfortáveis que se pode experimentar. E o que deixa ainda mais assustador é que, enquanto você sobe, sabe que está dentro de uma estrutura de aço estreita a centenas de pés de altura do chão. De acordo com as informações oficiais do Gateway Arch, o sistema de bonde que foi inaugurado nos anos 1960 ainda está em uso até hoje. E mesmo que milhões de pessoas já tenham andado nele ao longo de muitas décadas, muitos ainda dizem que a viagem para cima é mais assustadora do que a própria vista no topo. Número 5. Falkirk Wheel, Escócia. Se você acha que nesta lista só tem elevador para pessoas, na Escócia existe um elevador que é literalmente para barcos. Ele se chama Falkirk Wheel. É um enorme elevador rotativo de barcos que conecta 2 canais na Escócia. Em vez de um sistema de eclusas normal, o barco inteiro é girado para cima junto com a água. E sim, enquanto os turistas estão dentro do barco, eles são lentamente elevados no ar enquanto toda a estrutura gira. É como uma enorme roda gigante, mas com barcos como passageiros. De acordo com as informações oficiais de engenharia do projeto, a elevação chega a quase 35 metros de altura. Mesmo com o peso da estrutura, seu movimento é surpreendentemente suave. Enquanto gira, as gôndolas aquáticas permanecem niveladas, por isso a água dentro delas quase não se move. Mas mesmo sendo estável, ainda é diferente a sensação de saber que você está dentro de um barco pendurado no ar, enquanto a enorme estrutura de metal gira lentamente ao seu redor. Na inauguração, no início dos anos 2000, muitos engenheiros se impressionaram com o design diferenciado, e até hoje continua sendo um dos sistemas de transporte mais únicos do mundo. Pode não ser o mais assustador da lista, mas com certeza é um dos mais diferentes. Número 6. Hamid Hammetwand Elevator, Suíça. Na Suíça existe um elevador que parece que você está subindo direto para o céu. Ele fica grudado na lateral de um penhasco altíssimo perto do Lago Lucerna. E quando você está lá dentro, quase tudo o que vê é vazio e penhasco enquanto sobe. Ele é chamado de Hamid Hammetwand Elevator. Segundo as informações oficiais de turismo da Suíça, este é o elevador externo mais alto da Europa. Ele sobe mais de 150 metros em linha reta, mas o que deixa ainda mais assustador é que ele não é fechado como um elevador normal de prédio. Ele fica mesmo na beira de um penhasco aberto. Enquanto sobe, você sente o vento ao redor e vê claramente o lago profundo lá embaixo. Quando o tempo está ventando, dizem que às vezes os passageiros sentem o leve balanço do elevador. E é aí que as pessoas se seguram ainda mais forte nos corrimãos. Mas é ainda mais surpreendente quando você descobre que ele foi construído pela primeira vez no início dos anos 1900. Isso significa que já está em uso há mais de 100 anos. Claro, ele já foi consertado e modernizado várias vezes para ficar mais seguro.
Mas ainda assim, muita gente fica nervosa ao pensar que está subindo pela lateral de um penhasco usando um elevador com mais de um século de história. Na parte final da viagem, de repente a rocha desaparece. Você olha para o lado e tudo ao redor é céu aberto. Dá a sensação de que você está simplesmente pendurado no ar. E quando você chega ao topo, pode ver a vista ampla dos Alpes e do Lago Lucerna. A paisagem é linda, mas para alguns, o nervosismo ainda é mais forte do que a empolgação. Número 7. Luxor Inclinator Las Vegas. Quando pensamos em elevador, automaticamente o que vem à mente é subir ou descer. Mas em um hotel em Las Vegas, o elevador se move na diagonal. E é exatamente por isso que muitos visitantes de primeira viagem se sentem desconfortáveis aqui. O Luxor Hotel tem o formato de uma pirâmide gigante. Como as paredes do prédio são inclinadas, não é possível usar um elevador vertical normal. Por isso, eles criaram o chamado Inclinator. É como um elevador que se move na diagonal pela lateral da pirâmide. No começo, parece algo simples de se ouvir. Lá dentro, a sensação é diferente. Ao subir, percebe-se que o movimento não é normal, como se algo estivesse errado com o equilíbrio do corpo. É que nosso cérebro está acostumado com elevadores que sobem em linha reta, mas aqui ele sobe na diagonal enquanto você vê o enorme espaço aberto no centro do hotel. E como o interior da pirâmide é oco, o átrio embaixo é enorme. Durante a subida, parece que você está suspenso no ar com uma queda muito profunda logo abaixo. Tem até alguns turistas que imediatamente se agarram na parede porque sentem que vão escorregar. De acordo com as informações do hotel, esse sistema já é usado desde os anos 90 e até hoje continua sendo um dos elevadores mais diferentes de Las Vegas. Não é perigoso, mas com certeza é uma das sensações mais estranhas. Número 8. Elevador de Santa Justa, Portugal. No meio das ruas apertadas de Lisboa, Portugal, existe uma antiga torre de elevador que parece ter saído direto do século XIX. Chama-se Elevador de Santa Justa. É um dos pontos turísticos mais conhecidos de Lisboa e ainda é usado até hoje. À primeira vista, parece apenas uma bela estrutura antiga, mas quando você está lá em cima, é aí que você sente o quão inquietante ela é. Ela é feita de aço e foi inaugurada no início dos anos 1900 e, de acordo com os registros do turismo local, é um dos poucos elevadores verticais antigos que restam na cidade. Enquanto a cabine de madeira sobe, você ouve o som do velho mecanismo e do aço ao redor. Tem rangidos, tem o zumbido das máquinas. E como a torre é exposta, você vê claramente a rua lá embaixo enquanto sobe. Na área de observação, no topo, muitos turistas ficam encantados com a vista de Lisboa. Mas para outros, eles ficam pensando em quão antiga é a estrutura em que estão. E mesmo depois de mais de um século de uso, ela continua operando até hoje. Número 9. Elevador Paternoster na Europa. Este talvez seja o elevador mais diferente de toda a lista, porque ele não tem porta nem botões. E, acima de tudo, ele não para. O elevador Paternoster funciona como uma esteira, com compartimentos que giram continuamente. É preciso embarcar enquanto está em movimento. E você também precisa descer enquanto ele ainda está em movimento. Se você não descer no andar certo a tempo, você vai continuar girando para cima e para baixo junto com o sistema. É como uma esteira rolante, mas é um elevador. De acordo com relatórios europeus, o risco de acidentes é maior do que nos elevadores normais. Por isso, a maioria dos novos sistemas Paternoster foi proibida desde 1990. Mas até hoje, ainda existem alguns funcionando na Alemanha, República Tcheca e em outras partes da Europa. O mais assustador disso é que parece uma máquina antiga que não se importa se você está pronto ou não. Você precisa entrar e sair na hora certa. Se você errar, pode cair ou ficar preso. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda usam isso todos os dias como se fosse algo normal. E para o turista de primeira viagem, essa é uma das experiências de elevador que eles não vão esquecer tão cedo. Número 10. Skyview, Suécia. Em Estocolmo, Suécia, há um enorme prédio branco que parece uma bola gigante pousada bem no meio da cidade. Hoje em dia, ela é chamada de Avicii Arena, antigamente conhecida como Ericsson Globe. Segundo os registros oficiais, é um dos maiores edifícios hemisféricos do mundo. O mais curioso é a gôndola de vidro que se move fora da estrutura esférica. É como se houvesse duas cápsulas transparentes que sobem lentamente pela lateral da enorme esfera. E é aí que começa o nervosismo de alguns turistas. Enquanto a gôndola sobe, o movimento dela não é reto, ela sobe em curva. No começo parece normal, mas à medida que vai subindo,
O ângulo da gôndola vai ficando mais inclinado até você sentir que está praticamente pendurado na lateral de uma bola enorme. E como tudo ao redor é de vidro, você consegue ver claramente a altura lá de baixo. De acordo com as informações turísticas de Estocolmo, todo o passeio dura cerca de 20 minutos e chega a receber até 100.000 visitantes por ano. Não é perigoso. O sistema é totalmente fechado e moderno. Mas, segundo muitos turistas, realmente é uma sensação diferente se mover pela superfície curva de um prédio gigante. Parece que o equilíbrio do seu corpo fica confuso enquanto você sobe. Tem até alguns que nem olham para baixo durante toda a viagem. E quando você chega ao topo, pode ver a vista ampla de Estocolmo e das ilhas ao redor. É uma vista muito bonita, mas para algumas pessoas, para eles uma viagem já é suficiente para não repetir. Número 11. Imponing Mine Elevator, África do Sul. Se outros elevadores desta lista sobem para lugares altos, este aqui vai direto para baixo, para debaixo da terra. E não é apenas debaixo da terra, mas sim em uma das minas de ouro mais profundas do mundo. A mina de ouro de Imponeng, na África do Sul, chega a quase 4 quilômetros de profundidade no interior da terra, de acordo com relatórios da indústria de mineração e fontes internacionais. Para chegar lá, os mineiros precisam pegar um elevador gaiola gigante de aço. E provavelmente essa é uma das viagens de elevador mais assustadoras que uma pessoa pode experimentar. Dentro da gaiola, as pessoas ficam apertadas enquanto ela desce rapidamente pelo poço vertical escuro. Não há vista, não há luz lá fora, só aço, o barulho das máquinas e uma escuridão intensa. Na primeira descida do elevador, ele já desce mais de 2.000 metros em apenas alguns minutos. Enquanto desce, os passageiros sentem a pressão nos ouvidos e o estômago fica pesado de repente por causa da velocidade da descida. E não termina aí. Ao chegar ao fundo do primeiro poço, os mineiros ainda precisam transferir para outros elevadores e veículos subterrâneos para chegar às partes mais profundas da mina. No ponto mais profundo, as pedras ficam muito quentes devido à profundidade. Relatórios apontam que a temperatura pode atingir níveis elevados. Por isso, eles ainda usam sistemas de resfriamento para tornar os túneis habitáveis. E devido à profundidade da mina, pequenos eventos sísmicos ou tremores de terra também são comuns lá. Em 2020, de acordo com os relatórios, alguns mineradores morreram após um incidente sísmico subterrâneo na mina. Por isso, para quem trabalha aqui todos os dias, não é só o calor e o aperto que enfrentam, mas também o perigo trazido pelo próprio subsolo da terra. Embora alguns mineradores já estejam acostumados com o elevador, muitos jornalistas e visitantes de primeira viagem não estão. Dizem que essa é uma das viagens mais assustadoras que já experimentaram. Porque enquanto você desce nesse poço muito profundo, onde a escuridão parece não ter fim, só uma coisa passa pela sua cabeça. Se algo acontecer com aquele elevador, você não terá outra saída. Número 12. Strepitio Boatlift, Bélgica. Na Bélgica, há um elevador cuja principal carga não são pessoas. Ele transporta barcos. Isso se chama Strepitio Boatlift. E de acordo com as informações oficiais de turismo da Valônia, é um dos maiores elevadores de barcos da Europa. A ideia é simples. Quando uma barcaça ou um grande barco de canal precisa subir de um canal mais baixo para um canal mais alto, não precisa mais passar por várias eclusas antigas. Em vez disso, o barco entra em um enorme tanque de água. Depois, o portão é fechado, e todo o tanque, junto com a água e o barco dentro, é lentamente elevado para cima, como um elevador. Mas o que está sendo elevado é um barco inteiro. A altura dessa elevação é de mais de 70 metros, ou seja, enquanto você está dentro do barco turístico, você sente que o chão vai ficando cada vez mais distante lá embaixo. Não é rápido, também não é turbulento. Ainda assim, dá um certo nervosismo pensar que você está num barco flutuando, enquanto a água é erguida por uma máquina gigante. O antigo processo, que exigia passar por várias eclusas antigas, foi acelerado por este moderno elevador de barcos. E para os engenheiros, o design dele é excelente. Mas para o passageiro comum, a história é outra. Porque quando você olha para o lado e vê que está bem acima do canal, é difícil não pensar em quanta confiança você deposita no aço, nos cabos, no concreto e na engenharia. Número 13. Elevadores do Burj Khalifa, Dubai. Quando se fala em altura, é difícil superar o Burj Khalifa em Dubai. De acordo com o Guinness World Records, este é o prédio mais alto do mundo. Ele tem mais de 800 metros de altura.
E por ser tão alto assim, não dá para usar elevadores comuns aqui. É preciso um elevador super rápido, super suave e que consiga levar as pessoas até andares altíssimos em pouquíssimo tempo. No Burj Khalifa, o elevador que vai para o deck de observação sobe rapidíssimo. Em quase 1 minuto, você já está numa parte altíssima do prédio. Geralmente, os passageiros sentem a pressão nos ouvidos enquanto sobem, parecido com quando o avião sobe rápido. Mas isso não é perigoso. O sistema foi projetado para ser o mais confortável possível. Mas ainda é diferente a sensação quando você sabe que está dentro de um elevador subindo no prédio mais alto do mundo. E tem outra coisa que os turistas nem sempre pensam. Prédios muito altos se movem um pouco quando o vento está forte. Isso é normal na engenharia. Isso não quer dizer que o prédio seja inseguro. Ele deve ter certo movimento para suportar a pressão do vento. Mas se você está lá em cima e sabe que toda a estrutura está se movendo um pouco, com certeza o nervosismo é diferente. Quando o tempo está claro, a vista lá de cima é maravilhosa. Você pode ver Dubai, o mar e o deserto ao longe. Mas quando há uma tempestade de areia ou o ambiente está empoeirado, às vezes você quase não consegue ver nada. E é aí que você sente que, por mais moderno que seja o elevador, você ainda está dentro de uma torre altíssima no meio do deserto. Número 14. Tower of Terror. Este aqui não é um elevador de verdade para uso diário. É um brinquedo de parque temático, mas foi feito para fazer as pessoas sentirem uma das ideias mais assustadoras. E se o elevador em que você está de repente despencar? A Tower of Terror pode ser encontrada em alguns parques da Disney. Todo o brinquedo parece um elevador de hotel antigo que de repente teve um problema. Você entra em uma cabine no estilo de elevador. Ela sobe devagar, o ambiente é escuro, há efeitos sonoros, as luzes apagam de repente. E mesmo sabendo que algo vai acontecer, você não sabe exatamente quando vai despencar. É daí que vem o medo. Não é só pela queda em si, mas pela espera. Em algumas versões do brinquedo, o padrão de subida e descida é diferente. Então, mesmo que você já tenha andado antes, ainda não sabe o momento exato. Às vezes sobe primeiro, às vezes para. Depois, de repente, despenca. E nesse momento, você sente seu corpo se levantar do assento, por causa da força repentina da queda. Seu cérebro sabe que é um brinquedo seguro. Você sabe que está só em um parque temático. Mas quando a porta do elevador se fecha e ele começa a subir no escuro, seu corpo diz outra coisa. Número 15. Multi-elevator na Alemanha. Na Alemanha, existe um conceito de elevador que parece vindo do futuro. Isso é chamado de multi, desenvolvido pela TK Elevator. E o diferencial aqui é que ele não tem cabo tradicional. Em um elevador normal, há um cabo que puxa a cabine para cima e para baixo. Mas no multi, ele usa tecnologia magnética. É parecido com a ideia usada nos trens maglev. Como não tem cabo, ele não se move só para cima e para baixo. Ele também pode se mover para os lados. Isso significa que a cabine do elevador pode subir, se mover para o lado e depois subir de novo para outro poço. É como um trem dentro do prédio. Segundo a TK Elevator, o sistema foi testado na torre de testes em Rottweil, Alemanha, construída para a tecnologia avançada de elevadores. Para os engenheiros isso é algo muito importante, porque no futuro pode haver mais cabines de elevador se movendo em menos poços. Mas isso vai economizar espaço em prédios altos. E o design dos arranha-céus vai ficar mais flexível. Mas para o passageiro comum, com certeza vai ser uma sensação diferente. Porque estamos acostumados que o elevador só vai para cima e para baixo. Isso é o normal. Mas aqui, você está dentro de uma cabine de metal, sem cabo tradicional. E de repente ela se move para o lado. Não é porque está com defeito, mas porque esse é realmente o design. E é por isso que esse é o elevador mais diferente da lista. Ele não é assustador porque é antigo. Ele não é assustador porque parece perigoso. Ele assusta porque parece contrariar o funcionamento normal de um elevador. Por muitos anos, o elevador era apenas uma caixa simples que subia e descia. Mas com essa tecnologia, toda a nossa ideia de como as pessoas se movem dentro de prédios altos pode mudar. E talvez, um dia, o elevador que antes só subia e descia se torne como um pequeno trem viajando dentro de um arranha-céu.